Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para podermos refletir acerca da palavra de Deus. Desde já quero agradecer mais uma vez a cada irmão, cada irmã que se dispôs a poder estar conosco neste momento para que possamos juntos refletir sobre a palavra do Senhor, sobre o que Ele tem para nós. Irmãos, nós na aula passada, na videoaula passada, nós falamos um pouco acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus. E hoje nós vamos falar a modo de reflexão sobre a pessoa do Espírito Santo. Ouvimos, muitas das vezes, algumas religiões ou algumas expressões religiosas dizerem que o Espírito Santo ele é uma força energética ou uma força da natureza em favor da humanidade. E vamos perceber que quando nós nos deparamos com a Bíblia Sagrada, com a revelação escrita de Deus a nós, vamos perceber que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E é uma pessoa, não uma pessoa inanimada, Ele é uma pessoa real, uma pessoa que tem personalidades e que age no meio da igreja. Então, meus irmãos, este momento nós vamos separar para nós podermos refletir acerca disso, acerca da pessoa do Espírito Santo. Antes, como de costume nós fazemos, vamos ler um contexto bíblico para que possamos dar continuidade a este tema. Eu quero ler juntamente com os irmãos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 16, e a partir do versículo de número 5 ao versículo de número 11. Eu quero ler juntamente com os irmãos para que nós possamos adentrar o tema. Diz assim o texto: Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Isto é Jesus falando. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, quem é esse Consolador, que Jesus ele cita aqui neste texto? Ele é o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Ele é divino, ele é uma pessoa, assim como o Pai é e assim como o Filho é. Ele estava na criação com o Pai e com o Filho. Diz a Bíblia que
ele pairava sobre a face das águas. Ele estava no contexto do Antigo Testamento, né? Agindo, fazendo com que a vontade de Deus fosse estabelecida no meio dos homens. E ele também está na revelação, né? Juntamente com Cristo. Ele é ativo desde a criação. E Jesus, nesse contexto, ele vai enfatizar com relação a ele: olha, se eu não for, não terá como ele vir. Então é preciso eu ir para que o Consolador ele possa estar aqui no meio de vós, né? Convencendo, né, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas, como nós falamos alguns minutos atrás, ele não é uma expressão energética, ele não é o que muitos pensam, aquela ligação atômica ou metafísica. Não, ele é uma pessoa. E vamos ver no decorrer dessa reflexão que ele, como uma pessoa, tem personalidade. O ser humano, para se constituir ser humano, precisa ter personalidade. O ser humano, para se constituir uma pessoa, ele precisa ter personalidade. E vamos refletir neste momento acerca disso. Como que eu posso afirmar que o Espírito Santo ele é uma pessoa? Quais são os textos bíblicos que me indicam que ele tem uma personalidade, que ele é uma pessoa? E é isso que nós vamos falar neste momento. A sua personalidade, ela é provada pelas suas características. Inteligência, ele é inteligente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11 diz: ele tem inteligência. No capítulo 4 e versículo 30 de Efésios, vai falar que ele tem emoções. Nós vamos ver que alguns textos falam que não podemos entristecer o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele se entristece. Ele tem emoções. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, vai falar que ele tem vontade própria, né? Vamos ver também em Atos que ele chama 2 missionários para poder fazer a obra. Não é o Filho e nem é o Pai, mas é o Espírito Santo que chama para que eles vão e façam a obra. A sua personalidade ela é provada por suas obras. Ele ensina em João capítulo 14, versículo 26, vai falar sobre isso, que ele ensina. Ele guia em Romanos capítulo 8, versículo 14.
ele comissiona em Atos 13, versículo 4, o que eu acabei de falar dos missionários. Ele dá ordens aos homens em Atos capítulo 8, versículo 9. Ele age no homem em Gênesis capítulo 6, versículo 3. E ele intercede em Romanos 8, 26. Ele fala em João 15, 26 e em 2 Pedro 1 e versículo 21. Nós vamos ver também, irmãos, lá no batismo de Jesus, essa distinção, vamos dizer assim, de pessoas. Quando Jesus ele é batizado ali por João Batista, a voz do Pai ecoa dos céus dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. E diz o mesmo texto que o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, pousa sobre Jesus, o Filho. Então, nós entendemos esta existência distinta como trindade ou triunidade. Um só Deus existente em três pessoas distintas. Irmãos, este é um dos mistérios da revelação divina, que está além dos nossos pensamentos ou da nossa imaginação. Então, meus irmãos, o Espírito de Deus, ele é real, ele não é uma força energética. Ele é real, ele é uma pessoa que tem personalidade. E essa personalidade também ela é provada pelo que é atribuído. Ele pode ser obedecido, em Atos capítulo 10, versículo 19 e 21. Pode-se mentir a ele, em Atos 5, 3, quando Ananias e Safira, eles mentem dizendo que vendeu a terra por um preço e na verdade foi outro preço. E Pedro ele disse: olha, vocês não mentiram a mim, mas mentiram ao próprio Deus, ao Espírito de Deus. Então nós podemos ver essas características de uma pessoa. Ele pode ser resistido em Atos capítulo 7, versículo 21. Ele pode ser reverenciado em Salmo 51, 11. Em Salmos, eu acho que é em 51 mesmo, o salmista ele vai dizer: olha, eu posso estar em qualquer lugar, seja no alto monte, seja no mais profundo vale, seja em qualquer lugar o Senhor está. Dando uma referência aos seus atributos, né? O Espírito de Deus, ele tem também os atributos de Deus, assim como nós falamos as características de Deus, assim como nós falamos do Pai e do Filho, ele também é onipotente, onipresente e onisciente. Essas características são chamadas de atributos divinos. Pode-se blasfemar contra ele em Mateus 12, 31, né? Essa blasfêmia contra o Espírito de Deus, né? Então, pode-se transferir palavras negativas, né? Vamos dizer assim, ao Espírito Santo. Como ele sendo uma energia, como muitos dizem, vamos simplificar isso, ele contendo todas essas características.
é improvável, né? É impossível. Então ele é real, ele é uma pessoa que tem personalidade e com essas personalidades ele tem emoções, ele, ele, ele age de forma voluntária, de forma individual, mas ligado ao Pai e ao Filho. E também, irmãos, nós vamos falar aqui que o Espírito Santo ele é caracterizado simbologicamente com alguns aspectos visuais, vamos dizer assim, concretos, para que possamos entender esta ação dele no nosso meio. Ele é caracterizado por e é falado como simbolismo, né? E ele é caracterizado simbologicamente falado em alguns textos bíblicos como vestimenta, né? Revestir-vos e sereis revestidos, né? Em Lucas 24, 49. Como eu disse, ele é caracterizado como uma pomba, né? Quando Jesus ele é batizado e ali o texto fala que ele desce sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Como penhor, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, como fogo, em Atos 2, 3, quando vai falar sobre o batismo, né? Sobre essa imersão, né? Dos crentes da igreja primitiva, e ele vai descer como fogo, né? E essa ilustração de fogo referente ao Espírito Santo, né, se refere à questão da limpeza, né, que o fogo faz, né? De toda a característica. Em Lucas 4, 18, 10, 38, vai falar que ele é o óleo, né, referindo-se, né, à unção, quando principalmente no Antigo Testamento, quando o rei ele era ungido, rei, principalmente na questão da época de Samuel, quando ele foi ungir Saul, ungiu com óleo, representando ali também o Espírito Santo. Nós vamos ver quando o salmista vai falar sobre o óleo, que desce sobre a barba de Arão, também é sobre essa unção, essa consagração no óleo que era feito para atribuir o cargo, alguma coisa, onde Deus estaria no meio. Como selo, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, ele é simbolizado como servo, Gênesis 24, ilustração do servo de Abraão. Ele é ilustrado como água, né? Quando Jesus, vou dar um exemplo bem característico. Quando Jesus ele se encontra ali, parece que é esse texto aqui, João 4,14, com a mulher samaritana, e ele pede água e ela questiona ele acerca de que ele, sendo judeu, pede água a uma samaritana, e ele fala: se soubesse quem pede água, não te daria água, somente que saciaria a sua sede, mas que transbordaria para a vida eterna. E esse é o contexto em que o simbolismo do Espírito Santo ele chega neste momento.
E ele também, ele é caracterizado, simbolizado, né, como vento em João 3:8, em Atos 2:1, 2. Em Atos fala sobre o vento veemente, né, como vento veemente, né, ele estava no meio daquele povo, ele desceu como vento veemente. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele tem a sua ação própria, ele tem personalidade própria. Mas qual que é o papel do Espírito Santo na obra da salvação, né? O papel do Espírito Santo, ele é o de convencimento. Em João 16, versículo 8 e versículo 11, do versículo 8 ao 11, 16, do 8 ao 11. O que qual é a definição, né, desse convencimento, né? Não é de ludibriar, enganar, não. A definição está em João 16, versículo 8, que significado é esclarecer, né, a verdade do Evangelho perante a pessoa não salva, de modo que seja reconhecido como verdade, quer a pessoa receba ou não a Cristo como Salvador, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o papel do Espírito Santo é de convencer. O papel do Espírito Santo na obra da salvação é de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E esse convencimento não é um convencimento de ludibriar, de enganar, mas sim de esclarecer a verdade. Amém, irmãos? Então, essa foi a nossa reflexão neste momento, que é importantíssimo nós podermos conhecer. Até porque, como eu já disse, essa ideia de o Espírito de Deus ser uma energia, né, transcendente, é equivocado. Se nós pegarmos a luz da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, da nossa regra de fé e conduta, vamos ver que ele é uma pessoa que tem personalidades, que tem características e que tem o seu papel no plano da salvação. Glória a Deus por isso. E quando Jesus ele vai para os céus, ele diz que traria, né, que deixaria o Consolador, pediria ao Pai para que mandasse o Consolador. E esse Consolador, ele está no meio de nós hoje. Ele está falando aos nossos corações, ele interage conosco de forma maravilhosa. Ele nos ajuda a viver uma vida constante no aspecto cristão. Ele nos ajuda a compreender a vontade, a sua vontade. Se não fosse pelo Espírito de Deus, irmãos, nós não teríamos capacidade suficiente para estarmos firmes, para estarmos aqui neste momento, para podermos refletir acerca da sua vontade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. E mesmo quando ele foi a estar ao lado do Pai, ele diz que não nos deixaria órfãos, ou seja, sozinho, sem pai. Estamos com ele neste momento por intermédio do Espírito Santo. Essa pessoa maravilhosa, divina, eterna, onipotente, onipresente, onisciente,
nos ajudando a compreender esse processo de salvação, nos ajudando a compreender a obra de Deus, nos ajudando a ter percepções de uma vida cristã saudável. Este é o Espírito de Deus. Glória a Deus por isso. Irmãos, neste momento eu quero agradecer a cada um que se dispôs a estar conosco neste momento para essa breve reflexão acerca do Espírito de Deus. É claro que este momento aqui foi um momento rápido e que nós pudemos conversar acerca do Espírito de Deus, mas existe na Bíblia Sagrada mais esclarecimentos. E no momento oportuno nós teremos esta oportunidade de estar esclarecendo e sendo esclarecido acerca do Espírito Santo, na Bíblia Sagrada, na revelação escrita. Neste momento eu quero orar com os irmãos, quero compartilhar esta alegria em oração com os irmãos, de estarmos com o Espírito Santo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, é no nome do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós nos encontramos neste momento, sentindo a Tua presença através do Santo e Eterno Espírito, que está no meio de nós, agindo, nos dando força, nos consolando, nos orientando, nos direcionando. Espírito Santo, obrigado, porque o Teu amor tem nos envolvido a cada dia. O Senhor tem tido misericórdia de nós e nos feito compreender, no decorrer do tempo, da existência humana, o plano da salvação. Espírito de Deus, obrigado, porque a Tua presença é real em nossas vidas. Podemos Te sentir, mesmo que não podemos ver o Senhor, mas podemos Te sentir como Deus único, verdadeiro, justo, consolador. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor tem nos envolvido, tem nos dado esta oportunidade de podermos estar aqui, refletindo acerca do Senhor, refletindo acerca das Suas ações em nosso meio. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor tem agido no meio da Tua igreja. Obrigado. Obrigado por estar conosco, vivenciando a cada momento de nossas vidas e agindo de forma verdadeira, de forma amorosa e misericordiosa sobre as nossas vidas. Senhor meu Deus, obrigado. Eu Te agradeço pela vida de cada um, Senhor. Te agradeço, Senhor, por impulsionar a cada um, Senhor, de refletir comigo neste momento acerca do Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a cada um, em nome de Jesus Cristo.